Tá legal. O primeiro companheiro que vai falar são intervenções de 3 minutos e a mesa vai ser bem rigorosa. Na Zona Norte nós vamos bater o chicote. Deixou todo mundo falar, porque os militantes ficam apertando. Não é assim? Pode pôr pulseirinha, hein? É, exatamente. Vermelha. Então, companheiros, o nosso primeiro militante da Zona Norte a falar é o companheiro Roberto Felício. 3 minutos. Tentar ficar aqui o menos possível de costa para qualquer um dos companheiros e companheiras aqui. Desculpe, mas não vai ter jeito. Né? Obrigado pelo privilégio de abrir a palavra aqui em nome dos militantes da Zona Norte. Quero dizer que é uma satisfação bastante grande estar aqui junto com vocês. E reviver, e rever bons e velhos companheiros, com quem nunca briguei, vamos corrigir isso aí. Né? Já tivemos muitas contendas políticas e muitas divergências. É também ver a juventude aqui perto do PT também, e manifestar desde já também a solidariedade aos nossos estudantes, aos nossos meninos e meninas da Zona Norte. E dizer para vocês que eu vou me valer dessas analogias, dessas figuras de linguagem que peguei aqui na fala inicial do Adriano, não sei se alguém antes tinha feito isso também, sobre esse negócio de história. Acho que o historiador, quando ele vai escrever a história, aquilo que aconteceu, ele vai escrevendo, não tem jeito. Mas como um dia tem que voltar, ele vai numerando as páginas. Né? É bom a gente saber que um dia a gente vai ter que pegar e voltar para a página tal, dar uma relida, relembrar e às vezes contar para os netinhos e etc. O problema de não numerar, o Adriano tem razão, é que é o seguinte, tem páginas da história, não essas, mas tem tantas outras páginas do passado que elas não foram escritas até o fim. Se a gente quiser, a gente faz de um dia da nossa vida uma página da história. Se quiser, pega um ano. No meu caso, a minha história não é tão rica assim. Talvez seja melhor enumerar as páginas de anos. Já são 61 páginas. Né? Mas tem episódios da história do Brasil e da história da humanidade que a página não terminou ainda, porque a história não é um processo assim linear. E no caso específico que nós estamos discutindo aqui hoje, tanto quanto a história de Zumbi não está concluída ainda, de Cristo, de antes de Cristo, aproximadamente 300 anos de luta política contra a opressão do Império Romano, aqui no Brasil nós temos dezenas de casos de personagens históricos que foram julgados, condenados e absolvidos pela história posteriormente. Há 2 anos atrás, eu queria dizer isso para o Genuíno. Há 2 anos atrás teve um ato, logo lá no início, bem antes do julgamento do João Paulo Cunha. E eu tive a oportunidade de dizer para o João Paulo Cunha, nós temos o principal personagem do Brasil aqui, que se quer fazer na história oficial, como o principal personagem, que é o Tiradentes, foi condenado. O tribunal condenou. E o Tiradentes foi, de fato, um traidor da coroa portuguesa. Mas a história o tratou de outra forma. A história o reconhece hoje como um personagem que lutou por uma nação. O Genuíno, João Paulo, o Zé Dirceu, não são personagens no sentido que já passaram para a história. São vivos ainda. Eles não têm essa dimensão. Aliás, qual a dimensão que cada um terá na história, o tempo vai dizer. Mas eu estou aqui para dizer hoje que eu tenho certeza absoluta que eles serão inocentados pela história, qualquer que seja o desfecho ainda da ação penal 470, cuja página não está concluída, porque se nós admitíssemos hoje, né, Adriano, o discurso de alguns de que nós temos que virar a página, nós estaríamos aceitando, do ponto de vista jurídico, que não cabe recurso, mas pior do que isso, nós estaríamos aceitando o julgamento do tribunal como sendo um julgamento justo. E o mínimo que cabe a um militante, uma militante do PT, é se indignar com o resultado desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu também estou um pouco decepcionado com algumas coisas do partido. Infelizmente, não muito, porque nós estamos mudando a história desse país. Tudo aquilo que a gente ouviu, que preza os problemas de organização, tudo que a gente ouviu, eu também não conseguia entrar, não tinha pulseirinha amarela. Mas eu consegui entrar naquele outro estado. Até disseram que eu tinha direito, mas eu cheguei atrasado, foi o que me disseram.
Mas eu me contentei com a pulseirinha verde e eu vi todas as falas. Para mim não era imprescindível estar naquele lugar. Embora eu tivesse indignado com todas as ações dos militantes que ficaram do lado de fora. Mas eu ouvi, se tudo aquilo que foi dito é verdade, nós temos razões para comemorar os 33 anos do Partido dos Trabalhadores e os 10 anos de chegada ao poder. Mas algumas decepções temos. Eu fiquei 33 anos, na verdade 61 anos de idade, 33 anos fazendo o PT. Acreditando que a política, como acredito até hoje, não abro mão disso. A política é o principal instrumento de luta política e de emancipação de um povo. Aí, de repente, alguém insinua para mim que melhor teria sido eu ser um técnico, que eu tivesse cuidado bem do aspecto técnico da minha formação, eu sou informado. E não é que eu não cuidei. Eu fui durante muito tempo, na minha opinião e na opinião de muitos alunos, um bom professor. Eu procurei, eu me esforcei para desenvolver bem as técnicas da pedagogia, da didática, do bem ensinar e etc. Eu não descuidei disso. Mas hoje, eu não reivindico isso como, digamos assim, o principal aspecto da minha formação. Eu não me arrependo de ter me dedicado 61 anos da minha vida a fazer política, porque eu acho que é isso que transforma a sociedade. Não é apenas um mandato, não é uma gestão de 4 anos onde eventualmente se convoque técnicos. Ainda que isso seja importante para a construção da luta política que nós estamos fazendo na sociedade brasileira. Como eu acho que já deu além dos 3 minutos, e eu acho que a paciência da mesa está esgotando. Mas não só da mesa. Mas se fosse a da mesa, eu me subordinaria. Mas eu não quero também exagerar e fazer com que vocês percam a paciência comigo também. Então eu paro por aqui, desejo uma boa tarde para todos. Parabéns aos diretórios da Zona Norte por esse ato. A Macro Campinas está marcando isso, o PT como um todo está marcando isso. Nós temos que fazer isso no Brasil todo. Não é para defender o genuíno. Aliás, não é nem para nos defendermos como filiados e militantes do PT. Nós temos que defender o PT hoje, porque defender o PT significa defender o povo oprimido desse país.